Olá, como estamos? Vamos conversar hoje na nossa live Superando Desafios. Hashtag bate-papo de cara limpa em todos os aspectos, inclusive sem maquiagem, com a médica Rosiane Mendonça. Ela logo no início foi pediatra, depois ela se especializou em infectologia e por fim em medicina do esporte, onde ela inclusive criou um programa muito interessante voltado à prevenção de doenças. Mas ela, como médica, se deparou com um problema sério que ela tinha muito conhecimento. Olá! Que foi o câncer de cabeça e pescoço. E ela, como com esse conhecimento todo, como é que foi isso? É por aí que a gente começa com você. Boa noite. Contribuiu você ser médica? Piorou a situação de vez quando você soube do seu problema, porque você tinha um conhecimento total do que estava acontecendo. Como é que foi isso? Conta pra gente. Tudo bom? Oi, Mônica, tudo bom? Quase que não aparecia, né? Mas é assim, faz parte. Os famosos, os medalhões têm esses problemas porque nós, mortais, não vamos ter. Imagina. Eu, assim, quero dizer para você antes disso que, para mim, é muito do meu agrado estar aqui, né? Nesse seu projeto. Esse nome de Cara Limpa eu acho ótimo, tá? Assim, atrai bastante. E, assim, parabenizar por essa iniciativa. Obrigada. Os temas são diversos, né? Tive a oportunidade de ver alguns, que acho bastante interessante. A diversidade de superação, tá? E outro ponto Ó, Rosane, o áudio ah, tá cortando. O áudio tá cortando. Fique é, mais perto, talvez, eu não sei. O áudio tá eu cortando. acho que talvez a minha voz também, que é um pouco abafada, né? Não, Mas eu agora fale a mais gente alto, tá lhe ouvindo. Fale um pouco mais tá? alto. É Você porque tava a falando. voz, eu falo alto, mas é que com a limitação, Sim. se eu ficar distante, aí não aparece, sabe? Ah, tá, Então, entendi. assim, como eu estava dizendo que eu achei muito legal essa iniciativa, né? E me sinto à vontade e quero agradecer a todas as pessoas que vão participar. E para mim é um momento muito especial, tá? Porque faz um tempão que eu estou realmente de quarentena. Então, assim, eu vou dizer para você, né? Primeiro, um câncer de cabeça e pescoço, né? Câncer de cabeça e pescoço, tá na cara, né? Tá ali. Mas quando a gente está muito assoberbado no automatismo diário, a gente não consegue nem se enxergar. Essa que é a verdade. Né? A gente olha para tudo, para Com todos. isso, você quer dizer que não percebeu a doença logo no início, é isso? Não, não percebi. Até que foi inicial, mas eu quero dizer assim, por estar na cara, né? É a propaganda do mês do Julho Verde, que eles dizem, Julho Verde é o mês do câncer cabeça e pescoço. Que aí eles Uhum, falam que está na cara, né? E a gente entendi. não consegue parar para ver. Existe um incômodo, mas você acha que é uma coisa tola, está vendo mais lá fora, você está vendo mais o ambiente, você está se preocupando mais com o que tem lá fora. E não de olhar para você, né? Se olhar detalhadamente é uma coisa bem importante. E aí, quando eu me vi diante desse diagnóstico, eu, assim, não acreditei de imediato. Parecia que estava ouvindo aquilo, mas não era comigo. Eu não conseguia absorver aquelas palavras como se fosse, né? E, por um lado, você ter o conhecimento, você ser médico, é bom. Mas, por outro lado, se você não se desencapar desse DR, desse doutor, desse médico, e realmente viver aquilo ali, experienciar aquilo ali de uma forma humana, como qualquer pessoa. E aquele médico ali é uma questão, vamos dizer assim, ambiental, é um contexto social e econômico, né? É o grau de instrução.
Mas na hora que eu me deparei com o câncer de cabeça e pescoço, foi uma das coisas que eu recebi muitas ajudas dos meus colegas. Por ser médico, é coisa nada. Quando a pessoa vê um ex-aluno, é diferente desse contexto. Mas eu quero dizer também que o fato de tirar essa capa de ser médica, cair numa realidade e deixar ser cuidada pelo outro. Porque o médico também, o que é que acontece? O médico ele tem as teorias, conhecimento, então, às vezes você, não, isso eu não quero, não, isso não vai ser assim, isso não vai ser assado. Então, assim, quando você acredita e confia e entrega para uma equipe que você confia, então, assim, entregue. Esse é um recado que eu dou. Peraí, Eliana, olha, Rosiane, Sim, tá cortando, cortando, tá, fique mais pertinho, porque vou tá ficar. cortando demais. Tá, Aí pronto. você estava falando desse processo de se entregar, né? De se entregar entregar. como Tá melhor pessoa. agora a voz? Agora Tá está. melhor? Tá, Tá. é a minha voz mesmo, é uma das limitações que eu tenho que compensar. Eu não estou acostumada. Isso mesmo, sabe? Assim, agora eu sou Roseane e agora eu vou cuidar da minha vida. Claro que se você conhece a mais, se você tem um conhecimento no ambiente onde você vai, isso facilita. Mas eu quero dizer para você focar em você, né? Essa introspecção. Fique com você. Então é uma coisa que eu digo assim, eu cito como exemplo, sabe? Assim, eu sei que cada experiência, uma das coisas que eu quero dizer também aqui, assim, cada experiência é única, Única. tá? Eu não estou aqui conversando com você para dizer para as pessoas, ou deixar para as pessoas receitas ou não, teoria, nada disso. É Roseane que passou por uma experiência que pode dizer algumas coisas e que colegas, né, pessoas que também passaram, algumas palavras tocam e aí a pessoa acorda, né? É um despertar, mas não, né? Eu sempre dizia isso no projeto de atividade física, eu dizia é sensibilizar, é tocar lá no coração, né? Então a gente diz algo que toca, ressoa, né, no outro, porque nós somos similares. Então um dos pontos foi esse. Quando eu parei, que digo, meu Deus, é comigo. E eu não conseguia vestir essa camisa, sabe assim, aceitar. Eu dizia, mas não é comigo, não estou sentindo nada. É comigo isso, né? Então, assim, isso também fez com que eu desse toda a atenção, eu peguei toda a minha energia e voltei para mim. E aí, com muita agilidade, eu consegui todos os exames rápidos, sem carteirada nenhuma, sem dizer que era médica, normal. Consegui porque eu fui atrás, marcando, pedindo ajuda à secretária, minha filha, marca para mim agora. Eu consegui isso rápido, né? E, de repente, veio para que eu fosse fazer uma biópsia. Vamos, Né? vamos um pouquinho para trás, porque você já está na biópsia. Na descoberta. Antes de você começar essa descoberta, o fato de você ter deixado de lado a médica Rosiane e passar a ser cuidada por outros, isso foi difícil para você? Olha, uma coisa, assim, essa pergunta sua última, eu vou responder logo. O fato de ser médico e ser cuidado por outro não é fácil. Mas, assim, foi por isso que eu quis fazer essa separação. E teve uma coisa muito importante no meu caminhar, que foi a minha filha. A minha filha é médica e é dessa área. Então, assim, eu confiei, eu me senti à vontade com ela, eu confio no trabalho dela. Então, eu me entreguei também. Minha filha, decida por mim, você vai na frente, me explica, e eu. Então, isso também foi confortável. Então, se você tem alguém, se você passa por uma doença grave, tem alguém que você confia, que pode ir com você para os cantos, vá, seu esposo,
seus filhos, um amigo, né? Na época o meu esposo não tinha condição, mas os filhos tiveram condição de me ajudar e muito nesse momento. Então, Mônica, foi assim muito importante, porque a gente fica tão assim, tão confuso, tão pesado, que você não consegue realmente às vezes ouvir direito. Cada vez que as pessoas me diziam retornos, às vezes eu não escutava direito, eu não entendia, eu entendia uma coisa, eu entendia o que eu queria entender, né? Então É, esse foi um ponto muito importante, você ir acompanhada com quem você confia, porque aí as decisões de escolha, porque você tem que escolher várias coisas e decidir. É um momento de transformação na sua vida. Você é que vai escolher, né, a equipe que vai lhe operar, porque não é só tirar o tumor, né? Não é só isso. Quando você tem um tumor de cabeça e pescoço na região nasal, como foi o meu, existe toda uma sequela. Eu perdi praticamente 80% do meu nariz, né, original. Então tem toda uma consequência de reconstrução nasal, que eu ainda estou nessa parte, né? Mas assim, a gente com um foco, tá? Acreditando, se deixando acompanhar, que essa sua pergunta foi ótima, né? Você abrir mão, vamos dizer assim, abra a sua guarda, deixe que o outro venha lhe acolher, né? Isso é muito importante. Eu acho isso muito importante, sabe? Você, nesse momento, eu digo assim, é ser humilde. Se é uma palavra simples para a é gente ser colocar, seja gente, gente, né? seja só Gente. gente, nada mais, né? Seja humilde. Deixe que o outro leve você. E ele vai mostrar você, né? Então, assim, isso é muito importante, sabe? Porque aí a gente resgata muita coisa. E uma das coisas, assim, muito importantes de resgate é o amor próprio. Porque você tem, para você se curar de um câncer, para você partir, assim, para questões de reconstrução, você tem que estar muito com você, né? Então, isso é muito importante. E não é fácil, né? Não, Não é nenhum fácil. momento. Mas você ficou de dizer para nós como é que surgiu isso, porque você teve o que? Dor, um incômodo, e aí, Não. isso deve O ser. que surgiu, eu não senti nada. O que surgiu foi um sangramento nasal, né? Um discreto sangramento nasal. Que podia ser N coisas. Não, inicialmente, foi justamente N coisas. Foi sendo tratado e foi acompanhado, mas é que voltava, né? Ele era cuidado, tratado e voltava, como se fosse um vasozinho, né? Então, assim, qualquer coisa diante disso, então não tinha dor, só no final, já prestes a ir para a biópsia, eu já estava sentindo um abaulamento nasal, né? Eu estava A sentindo um ponto de abaulamento. ficar fundo mesmo o nariz, é Não, isso? era um abaulamento, era Para gordinho, fora. para Ah, tá, fora. Mas abaulamento. não Foi eu que via disse errado. nada, não chamava atenção. Era como se eu tivesse o nariz mais gordinho, tivesse com o nariz mais gordo. E você percebeu? Eu achei, não, eu olhava, eu achava que estava mais alto, né, naquela região. Então eu digo, peraí, mas eu já estava sabendo o que eu tinha, né? Eu já tinha ideia do que eu tinha. Eu tinha alguma coisa ali que não estava normal, entendeu? Porque o médico já tinha dito, eu estava na caminhada de buscar exames, mas o único sintoma que eu tive foi o sangramento nasal. De pequena, assim, não foi um sangramento, não era hemorragia, não precisava de tampão, nada. Era um sangramento discreto que acontecia quando eu ia lavar a narina. Ou baixava a cabeça assim de manhã, saía ali, eu limpava, pronto, acabou. Não sentia nada, não me impedia de respirar, não sentia nada, nada, nada. E do tempo que você, dessa descoberta, desse Ah, abaulamento, que eu até disse ah, errado, como se fosse uma baixa, era um abaulamento. Pois é. Desse abaulamento até o ah, diagnóstico. Como sei. foi? Se foi aqui em Maceió e se você já estava assim, poxa vida, isso deve ser um câncer ou ainda não? Não, quando isso durou praticamente de 4 a 6 meses entre o início da doença
a repetição dos sintomas, né? E o abaulamento, e em seguida já foi para ser os exames, já fui no médico, outros médicos, e aí já foi para o diagnóstico, né? Já foi para a biópsia. Foi aqui, né? Foi muito, muito interessante aqui, tem excelentes profissionais. Eu, assim, passei por. Eu não fiquei o resto do tratamento aqui, não foi por nada, mas é porque não tinha, assim, especialistas com relação à cirurgia plástica de microrretalho, Hum. esse tipo de cirurgia. E como era no rosto, eu queria que fosse uma coisa, né, que ficasse. Então eu preferi ir para São Paulo. Mas aqui eu já fui com diagnóstico daqui. Já fui com tudo Uhum. certinho. E Mas assim, aí você fez foi feito. a extração aqui, você retirou aqui, retirou a parte, foi uma parte do Não, nariz, foi uma como é que parte. foi isso? Não, aqui foi só interno, eu tirei só uma parte do tumor para biópsia. O médico tirou bastante, a gente fez biópsia de vários pedaços, né? Mas foi assim. Mas lá foi que eu tirei, aí lá foi bem maior. Né? Lá Ah, e eles por tiram que uma lá área, teve que tirar mais? porque tira uma área de segurança, Aqui. né? Lá. Ah, Aqui não, aqui foi por dentro, né? Tirou pela sim. narina, né? Mas lá eles tiram a parte, abre por fora. Então, assim, faz como se fosse uma área de proteção, né? Para aquilo não voltar. Ah, Então, assim, é entendi. bem. Então foi interno e externo. Aí foi lá que você É tirou, porque aí ele, ficou. ele é todo interno, sabe, Mônica? Ele é todo interno, mas é que ele fica aderido na parede. Não Ah, descola, entendi. né? Fica Sim. aderido por dentro. Então, assim, quando você vai abrindo ali o cirurgião oncológico, né? De cabeça e pescoço, aí ele vai vendo as áreas e vai vendo os tecidos que ele acredita que não tenham lesão, né? Porque depois que mexe, sangra, o sangue vai para outras áreas. Então, assim, é bem complexo, né? Entendi. E Mas, assim, aí foi quando você depois precisava, fica um buraquinho, alguma coisa assim, que você precisava fazer a reconstituição, é logo imediato, ou foi um não, é processo depois? imediato. Não, é Mas imediato. mesmo antes de fazer radioterapia, ou você Sim, precisou, mesmo antes? tem que fazer, porque se eu não fizer o fechamento antes, a radioterapia ela invade tudo e queima mais do que. Tanto é que antes de fazer a rádio, eu estava com uma aberturazinha muito pequena, como eu estou aqui agora, ainda, né? Com abertura, e aí eu tive que, na véspera da minha cirurgia, da véspera da rádio, do dia da rádio, fui fazer a rádio, cheguei lá, fui direto para o centro cirúrgico fazer outra cirurgia, que é essa que pegou aqui a parte da testa, para fechar, porque eu não podia fazer rádio com o osso exposto, né? Ah, entendi. O Renato, Entendeu? aqui, seu filhote, está dizendo Ah, que interno foi só a biópsia, a cirurgia de tratamento mesmo, que foi mais amplo, que foi esse em São é Paulo, né? verdade, né? Aí você já fez lá, mas você, por exemplo, perdeu o olfato, Perdi. houve alguma. Você disse que houve problemas na sua fala, né? Que há um problema. O que é É, isso para gente que é leigo, para ah, gente entender, né? no meu, como eu disse a você, pode ser que outras pessoas com câncer de cabeça e pescoço, né? E também nasal, porque câncer de cabeça e pescoço pode ser de tireoide, né? Pode ser da região cervical e cabeça, né? Então, assim, pode ser de olho, pode ser de outras regiões, de Peraí, laringe. Renato está me corrigindo, porque eu disse o Renato disse. Não foi o Renato, foi a Renata. Eu não sabia, assim, eu li rapidinho. Foi minha irmã, a Renata. Está corrigindo, Olha, gente. muitos Renatos na família, né? É, muitos. Sim, como é que foi esse processo que você estava falando? Então, assim, ele é assim para cada pessoa, porque cada tumor ele é específico em cada pessoa. Ele está preso numa estrutura, não está. Tanto é que antes da gente se operar, eles explicam tudo, explicam de uma cirurgia simples até o último grau, né? Até você chegar a perder, entendeu? Assim, você chegar a perder, mas então explica tudo, tudo, tudo. E a cirurgia
de reconstrução, ela é uma cirurgia, ela tem várias etapas. Então, a primeira reconstrução, o tecido é tirado do braço, né? Do braço, do antebraço. Existe risco de rejeição desse tecido tirado de outra parte do corpo, mesmo sendo seu? Sim, porque ele tem que ser vascularizado, né? Ele tem que canalizar os vasos da pele. A pele vai com vaso, né? E aí ele canaliza na área que quer fazer da doação, né? Do enxerto, do implante ali, naquela área. Então, no meu caso, ele canalizou aqui. Tanto que eu tenho uma paralisia, né, na boca, eu fiquei com uma que era bem maior antes. Então, assim, aí pronto. E eu já sei que o meu está bastante vascularizado. Já fiz vários exames antes de ir, ela sempre pede, tá bem, estou bem Você nessa diz a parte. região está bem vascularizada, onde Porque foi feito essa região toda coberta, não, é todo enxerto, né? Eu não fiquei com nada, só tenho o meu isso aqui. toda essa região, incluindo boca, não. Não, só nariz, só isso Aqui, aqui. nariz. Sim, entendi. Essa bola, né? Entendi. Mas é É, uma bola por enquanto, porque vai se é, fazer o contorno do é, nariz. Aí se aí todo define isso tá de certo. acordo com as suas fotos, como era seu nariz anterior, ou é um novo nariz, como se você tivesse feito uma plástica. Ou mudado, digamos, feição do seu Ah, rosto, do seu nariz. Como é isso? você está perguntando se esse agora que eu tô, para mim, Não, não. Eu, eu estou perguntando porque vai moldar o sim, tecido que você tem aí. Se vai sim, se moldar dentro do seu parâmetro anterior, de como era esteticamente o seu nariz, ou se sim, será totalmente diferente, porque não tem como sim. reconstituir da mesma forma. Não, olha, eu acredito, né, assim, porque é tão interessante isso. A Ele que Renata está vai. dizendo que é um novo nariz. É isso que eu ia dizer, é. Porque assim, não tem como ser, porque depende, né, de como o meu corpo vai aceitar essa arrumação. E eu estou vivenciando isso nesses 2 anos. Era uma arrumação bem diferente, né? E hoje já está bem diferente. Porque isso aqui no meu rosto era isso aqui que é o meu nariz, né? Que eu tenho, que ele é o meu nariz hoje. Então, assim, o meu nariz de hoje, ele era imenso, vamos dizer. Bem maior do que está aí. Sim, sim, era muito grande. Ele já foi reduzido e já me ajudou muito, né? Porque ele grande, ela pôde ir tirando pele e e rearrumando Ah, o entendi. tempo todo. Quantas cirurgias você foi submetida? Quantas cirurgias para fazer esses enxertos, fazer e quantas mais você vai precisar? Olha, ao todo, desde da número 1 do enxerto, sem a biópsia, foram 8 procedimentos. 8, né? Agora eu não sei como vai ser para frente, daqui para frente, né? Não sei com a epidemia, eu fico um pouco limitada. E aí eu estou, vamos dizer assim, mais tranquila com relação a isso. Eu estou conseguindo me adaptar, né? Que isso, o ser humano tem isso e a gente aprende muito, né? A se ressignificar, a se reconstruir, porque a respiração é uma coisa vital e muito básica para o ser humano, né? Então, assim, quando você fica limitado da respiração, e tem que conviver sabendo como você vai respirar diferente. Porque quem perde uma perna, ela vai saber como vai trabalhar para andar sem a perna. Olha, uma coisa que me chamou a Hum, atenção agora. Quando hum, você perde uma perna, hum, o cérebro demora para entender isso e muitas vezes sei. as pessoas, eu estou sentindo dor numa perna, uma perna Hum, que já não tem. Esse sim. processo acontece no seu caso, por exemplo, ou não? Hum. É totalmente diferente. Olha, eu sinto desconforto, né? Porque assim, como mexe muito com a parte nervosa, porque todas essas reconstruções de perder a perna, de amputação, né?
que a gente fala, corta nervos, né? No meu caso, o que é que acontece? Também nervos são cortados. Uhum. Então eu tenho uma sensibilidade, às vezes, diferente. A minha sensibilidade no rosto não é a mesma, né? Eu às vezes Como sinto, é esse diferente? Você não às vezes sente a eu sinto, região? não, às vezes eu sinto dormência na região. Eu sinto como se tivesse um líquido escoando, mas não sai. Eu tenho várias sensações de dormência, dores finas, né? Aquela dorzinha assim, aquele incômodo, como que está dando choque, né? Mas assim, é isso que eu tô, quando eu falei na reconstrução, é isso que eu estou começando, porque antes, qualquer sintoma assim, eu tomava um susto. Entendi. Eu ficava, será que isso aí vai acontecer isso? Será que não? Agora não. Então, assim, o que é que eu estou fazendo? Então, eu estou tentando me superar também isso, né? Porque Uhum. tudo é novo. A gente nasceu de uma forma e, de repente, né, a gente está com outro formato. E esse Uhum. formato é assim, é um reaprendizado. E quando você já tem mais idade, né? Por isso que diz uma pessoa jovem, eu vi várias pessoas lá no hospital, também jovens, crianças de braço, né? Perto do meu dia da cirurgia, Uhum. um bebezinho que eu gosto dele, acompanho ele, de braço, bebê de 9 meses. Com o mesmo problema? Não, com câncer também, cabeça e pescoço, outro tipo Ah, de câncer, mas que ficou também mutilado, né? Pegou boca, lábio, tudo. Então, assim, você vê casos que você começa a ver que o seu é bem menor, né? sim. Que é uma frase assim que eu achei muito legal que eu ouvi, é dizer assim, olhe de lado. Né? Foi um médico de lá que me disse isso. Sempre que você ficar assim, triste, ou olhe de lado. Então, O assim, que quando é a gente olha, natural. O seu né? emocional deve ter ficado muito abalado. Sim, Aí sim. vem. Isso foi o ano passado ou o ano retrasado? Não, foi 2018. Foi, 2018, há 2 anos. é, Aí, de é, repente, nessa questão toda, você já ficou numa clausura antes mesmo dessa pandemia. Porque é você não verdade. poderia se expor, obviamente, né? Não, não, Você não. teria que ter o máximo de cuidado. Aí vem É. essa questão da pandemia. Tudo isso mexeu com o seu emocional a que ponto, Rosiane? Olha, no momento, eu digo a você e a quem estiver ouvindo, eu fui preparada para a pandemia em 2018. Então, assim, Verdade. hoje eu não sinto o menor desconforto de confinamento. Eu não sinto o menor desconforto de ter os cuidados, porque eu usava máscara em 2018. Eu tinha que usar quando eu Entendi. saía, né? Então, assim, eu não tive dificuldade, eu não tenho dificuldade com isso, sabe? As minhas Uhum. limitações, elas foram tantas, tantas depois das cirurgias, tantas, que eu sempre olho para mim e digo, quando eu me aperrei com alguma coisa, eu digo assim, não, mas mais do que aquilo ali não será. Entendi. Entendeu? Aquilo fica sendo uma referência. Uma referência. Mas, quando a Uhum. gente. Eu digo isso por mim. Às vezes eu sou tão fortezinha, tão maravilhosazinha, tão isso, tão aquilo, supero, resolvo. Depois Sei. a gente arreia. Eu sou assim. Aí vem o lado do peso, porque a gente não é uma rocha. Né? E Claro, aí o emocional de estou aqui. E claro. é fato. Com você isso aconteceu? Sim. Né? Eu segurei a barra até o diagnóstico. Quando eu me operei aqui da biópsia, que eu já saí do centro cirúrgico com uma cefaleia que me durou 25 dias. Que Mas não nada a tinha ver com o processo. nada a ver com o procedimento, né? Eu já fiquei, assim, péssima. Assim, justamente isso que você falou. Quando eu terminei tudo, que deu a biópsia, como que eu disse para mim mesmo, agora relaxa. Porque eu estava com foco, eu queria, toda a minha energia era para eu caminhar e saber qual seria o meu rumo, qual seria o meu foco, né? Então, assim, quando aquilo aconteceu, aí eu desabei, né?
E aí, assim, tive que me cuidar, me tratar mesmo, porque eu fiquei bem mal. Então, assim, na minha vida até hoje, né, eu tomo medicações para não sentir muito desconforto, faço tratamento, faço terapia continuamente, né, que me Mas tem sustenta, que ser, né? Tem que entendeu? ser. E, assim, As medicações vários estão aí momentos. para fazer uso, né? E não tem que ter preconceito com isso, porque senão não tem Não, emocional não, do mundo que que aguente. suporte. Não Porque, tem. assim, a lesão, ela é real. A limitação, ela é real na minha vida. Isso eu tenho que enfrentar, né? Eu vou dar um exemplo aqui, foi dirigir. Eu fiquei sem dirigir até 2019. Não, até esse ano, foi até esse ano. Quando eu comecei a dirigir, em março, eu comecei em março, fiquei super, estava dirigindo, ia no usineiro fazer meu tratamento, voltava, ia, voltava. Aí foi a pandemia, aí eu tive que parar, eu não estou saindo para canto nenhum, né? Então, assim, mas aí você Mas começa a ver. o dirigir você não Ah, podia por conta da cirurgia? É não, é isso? porque eu tinha medo de bater o rosto, né? De alguma coisa Ah, tá. acontecer, porque aí acaba com tudo, né? Sim, Isso aqui é sim. uma pérola, É, com uma certeza. pedra preciosa, né? Então, E assim, as eu não. outras partes do corpo onde foi retirado o tecido? Você Sim, teve uma cicatrização boa, uma recuperação boa, não teve problema nenhum com isso? As não. regiões Eu ficaram tive. vascularizadas, tudo? Não, as regiões, eu fiquei com lesão, né? Nos dois braços, um mais do que o outro, né? Porque o primeiro enxerto não deu certo, assim, não vascularizou, e aí eu perdi, tive que ser reoperada com 24 horas. E, e aí tirou do outro braço, e até hoje eu tenho, né? Fiquei com lesão assim, do ponto de vista neural, assim, eu sinto uma sensibilidade diferente, não tenho força como eu tinha, né? Eu vou abrir uma tampa, não consigo. Estou lavando um prato, vou cortar um abacaxi, não consigo. Não tenho força, né? Entendeu? Mas, assim, eu movimento, sabe? Eu não perdi os movimentos, não. É mais a Uhum. questão, assim, da sensibilidade e da força mesmo, né? Você E de outras renasceu, né? também. Eu Você renasci. renasceu. Renasceu e qual a visão hoje que você tem de mundo, de pessoas, de você como médica? Qual a visão que você tem do tratamento médico-paciente hoje? Se mudou alguma coisa na sua percepção? Quais essas visões que você tem hoje? Ô, Mônica, que pergunta boa. Eu, assim, eu sempre tratei a medicina com muito carinho, né? Então me foi doado o quê? Uma pediatria, que você se envolve de corpo e alma, né? E quando eu É. decidi ser pediatra, vamos dizer assim, ser pediatra e cuidar também da família. Então, assim, os pais, né, também chegavam a mim e muitas demandas eram mais dos pais do que das crianças, e eu tinha que entender esse contexto. Quando eu comecei a entender esse contexto psicossocial das pessoas, e aí teve um projeto também que foi um grande laboratório de aprendizado das relações humanas, tudo isso já me deixou uma médica mais sensível. Meu olhar já não era o mesmo, né? Uhum. Mas essa experiência que eu vivi, né? Tudo isso que eu vivi, ele, isso me fez assim, além disso, tudo isso que eu via e praticava, tanto na pediatria, como na infecto, quando eu trabalhava no Hospital de Doenças Tropicais, né, no Elvio Alto, como na medicina do esporte, e também, principalmente na universidade, que foi onde eu me dediquei por último, onde você consegue passar isso para um aluno, e isso é muito rico, né? Então, assim, tudo isso é maravilhoso. Mas eu descobri uma coisa mágica, e é o quê? Você, você descobriu tudo isso, você via e fazia, mas você nunca fazia com você. E onde é que está você? Né? Então, assim, essa experiência que eu passei, ela me fez, assim, volta para você, volta para casa. Isso é tão bom, mas onde é que está você? Onde é Nesse que está? contexto todo, né? É Né? verdade. Então, assim, esse foi por isso que eu disse amor próprio, sabe? Assim, você para amar o outro, você tem que se amar.
Você tem que estar Você bem. achava que você não se amava, se doava demais? Não, eu achava que eu me amava, eu achava que eu estava corretíssima, que eu fazia tudo certo e maravilhoso. Uhum. Mas depois que eu adoeci, foi que eu vi que faltava mais cuidado para mim também, né? E não tinha nada a ver com ninguém, não, isso. Era coisa minha mesmo. A gente vai se acostumando a fazer as coisas só para as outras pessoas. E você esquece de você. Né? Isso é uma coisa que é da pessoa. Todo aprendizado que eu tive, assim, ele é muito útil para mim e eu repasso porque eu sinto que muitos de nós, ou nós, assim, a grande maioria, o que é que a gente faz? A gente tem um momento na vida que a gente rende muito, rende, trabalha, 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 e a gente esquece. Vamos dizer, dá 48 horas de plantão, trabalha 2 dias seguidos, vai fazer projeto, senta, só levanta no outro dia. Então, assim, você começa a perceber que você vai deixando. O seu exercício você deixa para depois. A comida você come aqui de lado, toma um café e come uma coisa e vai. E aí você vai deixando você de lado, né? Então, um grande aprendizado, quando eu digo esse amor próprio, é justamente isso. Você equilibrar isso. Você começar a equilibrar e a se cuidar, né? Não tem outra palavra, né? Pode ser qualquer câncer, qualquer doença, né? Mas, e aí quando você adoece, aí você tem que ter o quê? Você precisa querer se cuidar, de verdade, e abrir mão, ser humilde, abrir mão, né, desse ser que você acha que estava fazendo tudo certo. Não. Vamos ver como é que você. Se Vamos ver isso aí. ressignificar, né? Realmente. E assim, essa questão da humildade, ela é muito importante, sabe? De você. Porque quando você é colocado de uma forma que você não pode fazer nada, né? Cheguei um momento assim que eu não nem passar um fio dental entre um dente e outro eu conseguia, nem comer com a minha mão, nem cortar, nada. Tudo era feito pelas pessoas que estavam me ajudando. Isso não foi um dia, nem dois, nem três, né? Isso foi uma sequência. Então, assim, essa foi uma grande pandemia que eu vivi, né? Essa pandemia, ela trouxe vários ensinamentos, sabe? Vários mesmo. E aí eu comecei a olhar diferente. Se me chamassem para alguma coisa, eu comecei a dar limites a mim, a dar limites para eu sobreviver. Com Porque quando a gente certeza. passa, né? Porque quando a gente passa por uma situação muito difícil, mas o que é que acontece? A gente passa por uma situação difícil, mas você, naquele meio da situação, você decide dentro de você que você quer viver. Sim. Eu escutei isso de uma mulher da roça, do vestido rodado uma vez, que ela olhou para mim no ambulatório do hospital público e disse assim: a senhora sabe que existe doente morredor e doente vivedor? Sabe, Olha, sabedoria, né? pô, Ela aí eu bem fiquei com sábia. para mim, né? Então, assim, quando chegou esse momento, eu quis ser um doente vivedor. Eu escolhi isso para mim. Eu não sabia como é que eu ia ficar. Eu não sabia, eu não tinha Sim. a menor ideia, né? Depois de tantas Uhum. complicações. Mas eu queria viver. Então, Você sempre que eu queria, me não, você deparo, quer quero, viver, não é? mas na verdade, queria porque foi Você na hora, né? quer. Então, É. assim, eu quero viver. E toda vez que alguma coisa tenta me tirar dessa situação, né? Estresse, coisas que eu não consigo fazer, obstáculos, aí eu penso nisso. Isso é uma forma de você, epa, eu escolhi viver. Vai ter uma É. saída, né? Então, assim, isso é Vai ter muito uma saída. importante. Vai ter uma É, saída, né? eu gostaria da gente Ah, mudar um pouquinho do foco tá, da doença agora, mas tá, depois a gente pode até voltar para falar tá. outras coisas que você fez que foi Até. muito interessante. Como, por Ah, exemplo, quando ah, você abraçou a especialidade de medicina do esporte, você ah, criou um programa, você, eu acho que era gestora ou foi convidada de um plano de saúde, e você ah. implementou um programa assim ímpar aqui em Maceió, que ele foi vigente durante anos, né? E depois, ultimamente acabou, né? Terminou e tal.
por outras questões que não vamos entrar nessa seara, Claro, mas que claro. foi um programa que justamente você fez o que você disse, de se dedicar aos outros, de ver que as pessoas que podiam ter uma medicina preventiva ali num espaço público, assim, público espaço, onde você podia fazer com que as pessoas fossem dançar, fizessem atividades físicas de uma maneira prazerosa. Como surgiu essa ideia desse seu programa que foi fantástico? Eu acho que não existiu nada aqui igual. Nada, nada, nada. Não se pode dizer Essa, que tem essa nada igual. ideia, essa ideia foi uma coisa, realmente foi uma luz assim que caiu, né, no meu caminho, porque foi num momento que, assim, estava acontecendo muitas coisas em Alagoas, inclusive o famoso PDV, né, que eu aderi no estado, é porque eu tinha duas situações, então uma situação minha eu aderi, e aí eu enveredei, nessa época eu estava no hospital, consultório e tal, e estava no hospital público, continuei com a carga horária menor e fui estudar, fui fazer especialidade de medicina do esporte. Veio aqui para Maceió, pela sociedade, veio de São Paulo, pela sociedade brasileira, e eu fiz, né, com mais 32 colegas. Nós, Maceió, tem muito médico do esporte, com título de especialização e tudo. Então, o que aconteceu? Quando eu assisti aquilo ali, vi, aí foi abrindo a minha mente e eu vi que eu não podia ficar só naquilo. Aí eu comecei a fazer amizade com os professores para ver Recife, onde eu poderia expandir. Aí eu fui para Recife, para a estadual de lá, para a universidade, e consegui fazer outra especialização, porque nessa área, né, também, para me dar mais suporte com relação à promoção à saúde. E aí, pronto, aí eu conheci pessoas do Brasil inteiro, do mundo, e fiquei super encantada, né? Foi um curso difícil, porque era lá a semana toda, mas eu fui, fiz Sim, apoio. mas o start para Foi. iniciar e O convencer. projeto era. Pois é, Pronto. né? Aí eu já tinha fundamentação. Aí veio o mestrado, que também contribuiu bastante. E aí eu vi a oportunidade, né? Foi na época que a promoção à saúde estava alavancando em todos os níveis, na universidade, nos planos de saúde, em tudo. Então, assim, eu me juntei com colegas, né? Eu também fazia parte do plano de saúde, e aí fui vendo as oportunidades e tendo muito apoio, né? Mas aí esse apoio, aí é onde eu vejo a importância do conhecimento. Você precisa Sim. saber para fazer um projeto. Não dá para você inventar um projeto, né? Inventar sem ter fundamentos, porque ali é uma briga. Você tem que provar para aquelas pessoas, gestoras, associação de bairro, deixar que acontecesse todo esse. E qual Mas foi, esse, assim, o mote desse projeto? Ele era uma promoção da saúde, mas de que forma? Como foram nascedores disso? é lindo, porque assim, o meu encanto era um programa de rua. Por que um programa de rua? Né? Porque ele tinha que ser aberto, ele tinha que ser gratuito, ele tinha que ser Sim. para todo mundo. E outro ponto importante é que ele fosse para todo mundo, mas que esse público que participasse do projeto, ele fosse sensibilizado não só para hábitos saudáveis, ele fosse sensibilizado para ter responsabilidade e se autogerir. Porque era esse o enfoque que eu sempre dava, né? E a sustentabilidade do programa. Uhum. Então, assim, isso foi muito bonito, porque a gente mexeu muito na parte social das pessoas, grupos de voluntário. Assim, essa parte, o projeto, assim, ele veio numa hora maravilhosa, porque as coisas foram se encaixando e foi dando certo. Foi fácil? Não. Dificílimo. Quantas e quantas vezes eu e outra colega médica, a gente não ficava de 8 horas da manhã até 1 da tarde numa secretaria municipal e em várias outras do município, né, do estado, para conseguir autorização para que funcionasse na rua. E Tudo. eram várias modalidades, né, que existiam Sim, lá. Não era só porque a dança. área. Não, a ideia nossa era ofertar o maior
universo de modalidades para que todas as pessoas se acomodassem e tivessem prazer de fazer, né? Porque uns gostam de dança, outros gostam de alongamento. A gente queria que as pessoas se mexessem, né? Então, assim, foi uma fase muito bonita da minha E vida. essas pessoas eram avaliadas, inclusive, né? Assim, avaliadas se o comportamento físico, né? Avaliadas, Exato, tudo saúde. certinho, né? Tinham vários, não era só eu de médica, tinha outras médicas que trabalhavam, né, lá no projeto, que passou a ser um programa, né? Então é muito Uhum. bom quando você tem um projeto que ele dá certo, que ele passa a ser programa. Então, assim, é muito legal, porque tudo tem todo um fluxo. Aí E entra outra, gerente, é o evitar o adoecer, é é, colocar o adoecer mais tardiamente, né? Se a pessoa é vai verdade. apresentar um problema, então talvez, eu não sei, se me corrija se eu estiver errado, funciona como uma medicina preventiva, né? Sim, sim, Você está até fazendo, mais. não é? É, até mais, Mônica, porque ele previne, mas ele promove, assim, ele pega aquela camada de pessoas que ainda elas não estão próximas ao risco. Tá entendendo? Ele faz de um jeito que, vamos dizer, o prevenir é quando você já tem um risco. E a promoção, ele pega você saudável, você não tem risco de acontecer aquilo. Pelo menos do Uhum. ponto de vista de avaliação. Você não está na área de risco, mas você já está aderindo a hábitos saudáveis. Então, o lindo é você pegar isso numa dimensão até mais ampla, né? Então, isso é muito Sim. bonito. Esse Aqui a Ana projeto. Margareta está dizendo, eu me lembro que você gostava. Eu participava, eu gostava muito da modalidade. Tinha um professor maravilhoso que no final da aula ele se abraçava assim, vamos nos Ah, sim! abraçar. Eu não me lembro o nome dele, ele Eu depois lembro. faleceu, né? Eu não me lembro assim o nome, mas sei que era ele. Fiz dança, fiz alongamento, maravilhoso. Também É, tinha teve umas épocas que teve meditação ou algo sim, parecido, não é? tinha. Então, assim, Tai Chi, Tai trabalhava, Chuan, era. Tachuan, exatamente. Sabe o E, que? Capoeira. Você já sim, pensou uma pessoa? Eu tinha um grupo de capoeira que era de mulheres acima de 70 anos. Eu pois levava é. para todo canto. Você imagine uma idosa dentro da limitação dela. É por isso que eu digo assim: eu vivo hoje uma limitação, mas quando eu lembro das coisas que eu disse para as pessoas e que eu incentivei que as pessoas superassem, eu tenho que usar isso em mim agora, para mim. É, é. Porque assim, você pegar uma idosa que enxergava mal e ela conseguir, uma pessoa linda do programa, né? E ela conseguir fazer os movimentos da capoeira, mesmo sem enxergar direito, isso é muito lindo. E aí, feliz e É, alegre. Ah, onde é que eu vou? Para o FAO? Vamos. Vou para tal canto, vou para Maragogi. era. Quer dizer, queria estar participando das rodas, né? Então, você É. está dando vida, né? Então, isso é muito lindo, sabe? Foi Eu, uma eu fase lamento muito linda, muito esse muito programa ter aprendizagem. terminado e não vou aqui entrar no mérito do porquê. Mas, assim, é Ah, não. lamentável. Tudo tem Lamentável. começo, meio e fim, né? Tudo Não tem começo, meio e precisava, fim. né? Vamos entender Tem, assim. tem certas coisas que não precisavam ter fim. Todos nós É, lamentamos muito e sabíamos da importância daquele projeto, né? Que é verdade. graças a Deus foi criado por você e que é isso aí, retomando ao seu assunto anterior, é em coisas desse tipo que havia a sua doação, não só quando você atendia uma criança como pediatra, não só na infectologia, quando você atendia uma criança com AIDS ou mesmo cuidava da família, não só na medicina do esporte, que você atuou também, mas de uma maneira geral em tudo. E aí, quando você, Rosiane, precisou se doar para você, foi muito difícil. Foi. Foi difícil, sabe? Porque eu só sabia, eu não sabia fazer para mim, olha. Eu estou aprendendo, viu? Estou uma mocinha. Estou aprendendo, né? É. Estou aprendendo. Não é fácil, porque o hábito é fora. Você tem que trazer para dentro. Então não é fácil, né? O tempo todo eu tenho que estar alerta. Porque é interessante que a gente. Esse autômato, o que faz esse balizamento? Esse automático que a gente se acostumou de viver de um jeito, quando a gente chega para viver de outro jeito, você tem que se acostumar novamente.
E aí você tem que repetir, errar, acertar, né? Então, assim, eu vivo e sei que vou passar até o fim da minha vida, que muitas coisas eu ainda não sei fazer para mim. Eu tenho Tipo o dificuldade. quê? Tipo o quê? Vamos dizer, se eu estiver estressada, por exemplo, tipo hoje, vou dar um exemplo da live, né? Então, tinha outras coisas que eu precisava me dedicar hoje, mas eu parei depois do almoço. Digo, não, no segundo horário, eu só vou respirar, fazer coisas leves e me harmonizar, me equilibrar, estar bem comigo para ficar bem na live. Mas eu não digo bem, esse bem é para estar conversando aqui com vocês de cara limpa, numa boa, né? É isso aí, Sim, não estar estressada com as sim, coisas que eu preciso resolver, né? Então eu sim. parei totalmente, não fiz nada, pedi ajuda ao meu filho, ele organizou aqui a minha filha também, pronto, fiquei tranquila, estou aqui. Agora, pós-live, eu vou resolver algumas coisas. E amanhã outras. Vai ser dessa forma. Então, isso para mim é muito difícil porque eu fui uma pessoa automatizada mesmo, né? Então, assim, era tudo muito rápido. O projeto foi uma das demandas profissionais, mas enquanto eu estava no projeto, eu estava em mil outros ambientes, né? E um grupo de É. estudantes, a coisa mais linda, né? Que hoje são profissionais da área da educação física, um grupo de estudantes que eram monitores lá dentro, muito bons profissionais, e se tornaram hoje com doutorado, com, né? E se ensinando nas federais, em vários locais. Então, assim, essa coisa de você ensinar também é um legado meu, sabe? É uma coisa muito linda, que eu gosto muito. Né? Eu não estou aposentada da UFAL, não, eu estou afastada. Né? Eu gosto Uhum. muito de ensinar. Então, assim, para mim não foi fácil, mas eu digo, sabe assim, olha, se você tem uma coisa, sabe uma coisa que um exemplo que eu posso dar aqui para ajudar é assim, agora na pandemia, as pessoas esclarecidas, né? Tem conhecimento que você não precisa ir para o shopping, vamos dizer assim, eu não preciso ir para o shopping, então não vou fazer alguma Pangolado, para coisa. ficar Sim, lá ou com cara antes, de né? besta. Sim, não preciso fazer isso agora, porque lá Hum. vão ter amontoados de pessoas. E Uhum. aí você sonega isso, você não enxerga isso e faz. Então, assim, poxa, repensa. Hoje, quando eu vou fazer uma coisa, eu penso tanto que antes saía. Antes, talvez eu fosse uma pessoa assim também. Antes saía automático. Não, Não, eu eu vou fazer acho que não. isso. Você podia ter o automático, mas não lhe faltava consciência coletiva. É muito Sim, sim. diferente, né? Você É, fazer as coisas no automático e não ter consciência coletiva são duas coisas distintas. O que a gente é observa verdade. hoje é a É, falta de consciência coletiva. é, Eu tô nem aí com Não, ninguém, mas é. né? Mas aí o que chama atenção é que, assim, quando você vê isso em pessoas com grau de instrução, coitados, que não têm a menor noção, que acredita que não existe nem o vírus, mas quando você vê isso nas pessoas mais esclarecidas, chega dói, né? Exatamente. Dói. Então, assim, Dói. dói muito, Dói e ao né? mesmo tempo revolta, né? Eu fazendo a minha parte e o outro não. Porque você sabe que isso É vai ter uma chover no molhado. repercussão, né? Então, Exato. assim, isso foi uma coisa que, assim, para mim não é dificuldade, sabe? Não é mesmo, Você tá? é E aí, mamãe de ah, duas criaturas, né? Maiores, é, já estão é, grandes. E nessa época de muita tribulação, como era você como mãe? Se dedicava também, esquecia da gente, como toda mãe? Tudo é pro olha, filho, pro filho, pro filho. eu me senti, você vai falar, fazer isso, eu tô me sentindo, sabe com o que eu parecia? Com uma lula, um polvo, né? Sim, tá? É. Eu sempre não abri mão desse. Eu sei que, claro, né? Claro que em algum momento eu faltei, né? Isso aí é relação de mãe com filhos e pai com. É. Mas assim, tudo que era para fazer, eu acho que o meu grande desgaste era justamente isso, porque eu queria fazer tudo como deveria ser. Se é para amamentar, vamos amamentar até o bebê não querer mais. Se é para fazer isso, vamos fazer isso. Então, assim, e eu tinha energia para fazer. E agora o meu desafio, né, é justamente esse, é fazer.
Traz essa energia e faz para você. Eles cresceram, me ajudaram agora, né? Eles cresceram e viveram comigo todo esse momento. É. Foram assim, uma dedicação exclusiva mesmo, né? De mudar para lá e ficar um mês ou mais, né? Talvez E exista representar. até uma dificuldade nesse recebimento, porque a gente foi muito condicionada a dar, como mãe, né? Muito, Tentáculos e muito. mais tentáculos É, para suprir, para, né? é verdade, é verdade. É verdade. Né? Aí, a gente falta 5 minutos para encerrar, Tá, infelizmente, tá, mas eu tá gostaria certo. de que você me Ah, colocasse uma sim, posição, sem falar mal de ninguém, logicamente, mas de uma maneira geral, o que é sim. que está faltando nos colegas seus médicos hoje na relação paciente e médico? Porque a gente não vê essa dedicação, com raríssimas exceções, né? Claro que tem exceções em tudo, mas não vê isso, vê, eu tenho que dar plantão ali, não, eu terminei aqui, não, deixa aí o paciente e tal, enfim. O que é isso? A medicina se tornou um comércio que você esquece o ser humano, que você é e que o outro é. Como você define isso sem ferir ninguém, sem magoar Ah, ninguém, mas você vendo a realidade das coisas? Como é que você define isso? olha, eu vejo o seguinte, o médico, ele também, assim como todas as outras pessoas, ele estava nesse mundo afastado de si e afastado. E aí você não consegue enxergar o outro. Né? Isso aí você não consegue. A gente acha que consegue, mas não consegue. Né? Se Não, você não está bem com você, você não consegue enxergar bem o outro. Ou então foca não. só numa coisa. Né? Então, o médico, o que acontece? Isso também tem muito a ver com as questões curriculares, por incrível que pareça, na formação desse médico. Porque existe o médico que tem esse lado biopsicossocial contextualizado dele mesmo, de uma educação Uhum. familiar, que não tem nada a ver com a universidade. Mas a Não. universidade, nessas últimas décadas, né, eu entrei na universidade em 2010, a universidade já estava voltada com um currículo bem direcionado. E eu vou dar aqui um relato de experiências que eu vivi recente, que eu Fale mais perdi, rapidinho, porque só faltam 3 minutos. Qual a experiência recente? perdi o meu esposo de Covid, e eu vi os meus alunos do plantão. Não era só com ele, eu não pude ficar lá, mas com outras pessoas também. Essa aproximação, essa, essa ligação com o ser humano, com o outro como ser humano, né? Então, assim, Você isso viu foi uma ou não viu? satisfação, Ah, você né? viu, né? Eu vi, eu senti, né? Vou dizer assim, vi porque eu digo vi, mas Uhum, eu uhum. senti, né? Isso, porque isso é legal. E você vê isso num aluno que foi aluno seu, que hoje é médico. Então, você vê a importância Mas, de um currículo. Tá entendendo? Você vê. O que eu quero dizer, Mônica, é que o médico ele está inserido num mundo que estava louco, que está ainda. Né? Isso aí, ele entendi. é um ser como outro qualquer. Né? A gente tem essa coisa, médico, jornalista, mas não é. Você é Roseane, Mônica, e é aquilo Mas ali. você pode ser humano, né? Sim, Humano é isso que eu antes de quero dizer. tudo. Pois Mas é, quando você não tem um direcionamento, você começa a ir para onde a boiada vai, né? é Você vai para o verdade. outro lado. É isso que eu estou dizendo. Então, o papel da universidade também é muito bom nisso. E aí eu estou vendo excelentes médicos voltados para o humano. Está entendendo? E isso me emociona. Recentemente eu vivi isso na pele e essa semana eu vivi pedindo ajuda para uma pessoa. Mas Né? também a gente não pode, só faltam 51 segundos, eu tenho que Tá, acabar. diga, Mas diga. também a gente não pode esquecer que existe uma gama que não tem um pingo Ah, dessa sim, tal sim, humanidade. sim. Não, não tem. Não é? Não tem. É Tá? impressionante, mas é Sim, verdade. tem, Olha, tem, eu tem. tenho que agradecer e agradecer as pessoas que estão aqui. Muito obrigada, viu? Só faltam Ah, vinte e um oito beijo. segundos. Beijo Obrigada, eu e sou grata, obrigada. viu? Eu Tchau. também. Tchau.